Vale? Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Mesa Redonda especial, né? Com muito prazer que eu estou aqui e vou chamar os nossos convidados, né, aqui para se apresentarem, né? Vamos colocá-los aí na tela, ali em cima do meu ladinho, a nossa querida Nádia Yamaguchi, psicóloga, já foi dona de escola também e atualmente mora no Japão, né, e trabalha, né, na área de auxiliar de produção na Toyota Japão. Bom dia, boa noite aí para vocês, né, Nádia? Boa noite, bom dia para vocês, um prazer estar aqui com vocês. Espero poder trazer informações, curiosidades, que possamos integrar conhecimentos novos para a gente. Obrigado, Nádia. Chamo também aqui nosso outro convidado, é daqui do Brasil, João Pedro, técnico em eletrotécnica, com especialização em automação industrial e é empresário também no ramo de automação residencial e, recentemente, trabalhou na montadora Caoa, em Anápolis. Bom dia, João. Opa, bom dia, galera. Um prazer aí. E o nosso querido professor, que todo mundo aí já conhece, professor de atualidades, geografia, que vai aqui me ajudar também a mediar este encontro, André Ferro, André Luiz, que está aí na telinha. Bom dia, André. Bom dia para todos, bom dia para todos os convidados. Obrigado, Leandro, pelo convite. Bom dia, alunos. Aproveitem bastante, tá bom? E chamo aqui, né, a nossa convidada ilustre, nossa querida diretora, né, Antônia Esteta, para dar os bons dias para vocês, alunos e convidados. O meu caloroso bom dia a todos. Professor Leandro, parabéns pela iniciativa. Professor André, muito obrigada aí pela participação, pela mediação. Nossa convidada do Japão, quanta honra, quanta alegria, quanta gratidão. O nosso convidado da indústria, quanto isso é importante aqui. Muito obrigada pela colaboração, pela parceria. Com certeza, dá um brilho diferenciado nas nossas atividades. Para todos os nossos alunos, os pais, a todos que nos ouvem, que nos veem nesse momento, o nosso caloroso bom dia, por que não dizer da nossa grande saudade de todos vocês, né? Eu sempre digo que a nossa escola está triste sem a presença dos nossos alunos, dos nossos professores, mas tudo isso vai passar. Breve nós estaremos. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Quero aproveitar esse momento, professor Leandro, com a sua licença, de fazer um reforço aos nossos alunos, um convite especial para que amanhã, a partir das 9h30, vocês conectem com o aulão de preparação para o Enem. É importante esse evento que vai acontecer, como nos sábados anteriores, como um reforço de preparação para as provas que serão em janeiro. Tá bem? Tenham todos uma excelente atividade e, mais uma vez, o meu muito obrigada. Eu que agradeço, Antônia, pela participação. Muito obrigado. Olá, pessoal. Então, nós tivemos um probleminha no áudio, né, da nossa diretora, Antônia, mas o recado é que ela queria dar o bom dia, as boas-vindas para vocês, alunos, né, para os nossos queridos alunos, reforçar que amanhã tem um momento, né, ao vivo do Enem,
Então, aqueles que puderem participar, é a partir das 9 da noite. 9 da noite, não, perdão, 9 da manhã. Esse negócio Japão, Brasil aqui me deixou um pouquinho perdido. Nádia? Normal. Então, galera, vamos lá. Então, vamos iniciar, né, esse momento aqui, esse momento que é destinado aí para a gente conhecer um pouquinho dessa indústria automobilística, como a indústria automobilística tem lidado, né, com esse tempo aí de pandemia, né, como é que... E fazer esse comparativo e traçar aqui um comparativo juntos, né, Nádia, que está lá no Japão, que trabalha na Toyota, o nosso querido convidado, João Pedro, né, que teve uma experiência agora recente aí na Caoa, né, então a gente vai falar um pouquinho, ver como é que está esse panorama, e a galera que está aqui acompanhando, né, pelo YouTube, bom dia, e a todos os alunos do ensino médio, EBEP, do novo médio também, e também do Senai, que estão por aqui. Então, um grande abraço aí, muito bom estar aí com vocês. Podem ficar tranquilos que já já a gente passa os informes, quanto lista de presença e etc. Então, aproveitem, né, essa experiência que a gente está tendo, é o nosso primeiro mesa redonda internacional, Japão, Brasil, esse comparativo. E aí, vou jogar aqui primeiramente já para a Nádia e depois quero ouvir o João também. Nádia, como é que anda aí, né, a produção, né, na área da indústria automobilística? A gente batendo um papo ali, você me falou que parece que está fazendo até hora extra, porque aumentou um pouco essa produção, é isso? Então, da Toyota aumentou muito, inclusive foi assim, foi até uma surpresa, porque quando veio a pandemia, o susto e o medo de todo mundo vai reduzir o serviço, a gente não sabe como vai ficar, a gente parou um tempo, assim, alguns dias, e aí quando voltou agora, voltou, assim, bastante, muito serviço. Inclusive, o meu trabalho é um trabalho que normalmente não tem hora extra, e agora está tendo muito, né? Inclusive, essa semana eu estava fazendo 3 horas extra por dia, ou seja, eu estava trabalhando 12 horas por dia por semana. Tiveram que contratar pessoas para entrar, para trabalhar no turno da noite, no meu lugar, e outras pessoas também na fábrica. Então, assim, a Toyota aumentou muito. Né? Não todas as fábricas automobilísticas aqui estão assim, nesse nível, mas a Toyota aumentou muito. E tem um motivo assim especial para esse aumento da produção? Como é que os japoneses aí estão lidando com a pandemia, já que teve esse aumento? João, a pergunta também vai para ti já, aqui relacionada ao Brasil. O que eu li, assim, pelo que eu fiquei sabendo, é que as pessoas agora, quem pode está investindo muito em carro para estar evitando transporte público, alguma coisa assim. Aqui, apesar de ter muito cuidado, mas, assim, é fácil para as pessoas adquirirem um carro, é muito mais fácil adquirir o carro e ter o cuidado, né, do que correr esse risco. Então, é um dos grandes motivos de ter aumentado essa produção. Obrigado, João, contigo, né? Então, como é que está esse mercado aqui lá no Japão? A Nádia comentou que algumas indústrias foi aumentar a demanda, né? O motivo é exatamente porque o pessoal está evitando o contato de usar ônibus, né? Metrô, e aí estão investindo na compra de carro. E como é que está aqui, João? Bom, lá na Caoa, né, a gente estava aí passando por uma grande crescente, né, tipo assim, a gente estava, né, fazendo todo o preparativo ali na fábrica, né, que a gente ia praticamente dobrar a produção, né, se a gente fazia mais ou menos em torno de 25 mil carros por ano, a gente estava em mente de fazer 45 mil, entendeu? Então, assim, a gente já estava, né, até com o projeto ali de lançar um carro novo e tudo mais. Só que veio a pandemia, né, e aí acabou que teve que afastar, tipo assim, a fábrica toda e tudo mais, tipo assim, poucas partes ficaram funcionando, né, tipo assim, só a galera da manutenção que ia lá de vez em quando, para dar mesmo, deixar algumas máquinas que não podiam ficar totalmente paradas num tempo tão grande, né, então, assim, realmente, né, tava até esperançoso, assim, né, em sentido de
ter essa demanda de trabalho, né? Mas aí depois da pandemia aí a gente teve que dar uma desacelerada, sabe? Mas assim, acredito que depois, né, que tudo normalizar, os planos, né, é retornar tudo à tona, né? Porque, tipo assim, tinha dia lá que, pô, chegava a gente, vamos supor, 20 gente, assim, por dia contratando, assim, no meu setor que eu trabalho, né? Então, assim, tava uma crescente muito bacana mesmo, sabe? Só que quando a pandemia, acabaram que tiveram que suspender muitos contratos, mandar muita gente embora, entendeu? Ah, certo. É engraçado que você falou, fez esse comentário, eu peguei um dado aqui, né, do termômetro do setor aí automobilístico, e, né, na primeira medição que foi feita lá atrás, lá em março, quando a gente começou a pandemia aqui, né, as pessoas ali da área ligada, né, à produção aí industrial automobilística projetava 43% de estagnação do setor, né, já no segundo levantamento feito ali no mês de abril, né, com cerca de 522 profissionais da área, né, eles falavam em um encolhimento ainda maior, né, então a gente vê um pouquinho que essa realidade, né, aqui pelo menos nesses meses, né, foi de encolhimento, né. Nádia, aí no Japão, esses primeiros meses também foi, eu me lembro que você comentou que até ficou um tempo, né, parece que em casa, como é que foi isso? Teve o tempo parado até pela questão do vírus, né? Pela precaução também. Um pouco também teve a questão de queda da produção, porque teve que parar. E aqui no Japão, assim, se sabe, quando sabe de algum caso em alguma fábrica, a fábrica é fechada por alguns dias para esterilizar e tudo. Então, se aconteceu em algum caso em alguma fábrica, e se uma fábrica para, como consequência, as outras param um dia ou outro também. Então, teve alguns dias que a gente parou, que reduziu o serviço também. Teve mês de maio, junho, mais ou menos, teve essa queda grande na produção. Certo. João, aproveitando aqui o gancho da Nádia, né? Como é que aqui a Caoa, você que estava ali na Caoa, como é que eram essa manutenção, né, dos cuidados, né? Você chegou a vivenciar esse momento lá do Em relação à distanciamento? pandemia? Isso, a Nádia teve. aqui, e tem um caso que já fecha a fábrica inteira. E aqui, como é que... Não é muito bem assim, não. É mais, tipo assim, funcionava mais ou menos assim, né? A gente ficou num período ali de pandemia, né? Então a gente ficou ali, se eu não lembro direitinho, ficou um tempinho bom, né? Mas se eu não me engano, ficou 30, 15 dias, todo mundo afastado, a fábrica toda, para eles até mesmo conseguirem, né, se organizar em relação à pandemia, né? E aí eles começaram a tomar todas as precauções ali, né? Então, tipo assim, na hora de entrar, na entrada ali da fábrica, colocaram, né, as faixas ali, várias filas, né, em vez de uma fila só onde que a galera entrava, fizeram 2 filas para homem, 2 filas para mulher, onde tinha que fazer o distanciamento, e aí tinha um guarda, 4 guardas à frente, né, onde que faz a revista e tudo mais para poder entrar na fábrica, aí depois tinha mais 4 guardas onde media a temperatura para poder entrar na fábrica, né. Então, assim, começava desde o processo de sair de casa até na hora de ir embora, entendeu? Então, tipo assim, na hora que eu saía de casa, já tinha que estar com a máscara, né? Eles davam um pacote de máscara ali, contada já, né? Acho que era 2 ou 3 máscaras por dia, 2 máscaras por dia. No meu caso, né, que eu trabalhava no horário mais reduzido, né? Mas quem trabalhava o período todo ganhava mais máscara. Mas, enfim, aí você tinha que utilizar a máscara na hora que saísse de casa. Aí, na hora que você entrasse no ônibus, eles mediam, aferiam a sua temperatura, né? Aí, na hora que chegava na porta da fábrica, mediam de novo, né, a temperatura para poder entrar. Aí, passava o álcool. Aí, dentro do refeitório, eles fizeram umas estruturas de acrílico, assim, sabe? Para poder ficar os compartimentos divididos, né? Então, aí, na hora que você sentava, você tinha que ler o QR Code, né? Do lugar onde você sentou, e aí ali você preenchia já, né, tipo assim, como é que você estava, o seu estado de humor, se você estava sentindo algum efeito e tudo mais, e ele registrava onde você ficou sentado e o tempo que você ficou sentado lá, né. Então, assim, na hora que você entrava, tinha essa relação,
e você tinha que pôr a luva, né, para poder colocar os alimentos, né, na bandeja e tudo mais. E aí dentro da fábrica mais a gente tinha, né, que usar, né, óbvio, né, os EPIs e a máscara, mas também era mais por relação, assim, de consciência mesmo, né, você sabe que você tem que ficar distante, né, então, quando acontece, tipo assim, a gente não pode ser hipócrita e falar assim, não aconteceu nenhum caso, né, aconteceu sim alguns casos de Covid lá dentro, e aí no caso, vamos supor, na área que eu estou trabalhando, se eu tive contato com alguém, né, se eu testei positivo, toda aquela equipe ali que estava trabalhando comigo e todo mundo que teve contato comigo, ela é afastada e tem que fazer o teste, né? Aí só volta a trabalhar quando se testar negativo, entendeu? Então, assim, nesse período que a gente estava trabalhando, ficou até puxado, porque, pô, assim, caiu quase pela metade de tanto de trabalhador, por causa que tinha muita gente afastada, sabe? Certo, então, tipo assim, uma pessoa que fazia uma coisa, tinha que fazer umas 3, 4. Eu vou aproveitar o gancho que você deu alguns detalhes. André, já vou passar para a tua pergunta, que eu sei que já tem pergunta preparada aí, André. Nádia, o João trouxe aqui alguns cuidados. Esses cuidados dentro da indústria aí, automobilística também é parecidos? Ou tem alguma coisa que aí, né, fez que aqui no Brasil, ainda pelo, né, depoimento do João, não tomaram, né, determinadas providências? Porque a gente tem esse parâmetro, né? O Japão mesmo é um país que sempre a gente viu o pessoal sempre tendo esse cuidado de usar máscara, né? Independente da época agora que a gente vive. É parecido? Foi parecido? Como é que é? Essas medidas de segurança? Né? É que, assim, a máscara já é, como você disse, já é muito comum usar máscara, só que agora, sim, todo mundo está usando máscara. Antes as pessoas ficavam gripadas, tinham alguma alergia, elas usavam máscara. Agora todos estão usando máscara. Inclusive os chefes, eles fazem reuniões e pedem, né, para usar máscara, tudo. A questão de medir a temperatura, eles têm pedido para você medir, marcar a temperatura todos os dias. Se tiver com 37,5 acima, você já não vai trabalhar, né, já fica em casa, até, né, verificar direitinho. Álcool tem para tudo que é lugar da fábrica, tem álcool para a gente passar na mão e tudo. Com relação a tipo assim, a separar fila, essas coisas assim, não tem feito, não. Sabe, até as pessoas já, assim, o japonês ele já tem um negócio assim de ter muito cuidado, né? Outro dia eu achei até muito interessante, assim, como é o respeito. A chefe da empreiteira para a qual eu trabalho, ela foi me buscar à noite, eu estava trabalhando, e na hora que eu entrei no carro dela, ela estava sem máscara. Aí ela olhou para mim, máscara, desculpa, e colocou a máscara. Ou seja, assim, é o respeito muito mais pelo outro do que um cuidado consigo mesmo. Então, assim, é algo que já é muito tranquilo para eles, não tem essa preocupação de ter que obrigar, de ter que separar para fazer fila, não. Eles pedem, o pessoal já tem esse cuidado mesmo. Mas é basicamente as mesmas coisas, assim, de uma forma um pouco diferente. Certinho. Obrigado, André. É contigo, amigo. Então, eu tenho um monte de perguntas e acho que ficou um papel muito difícil, que é representar algumas perguntas de alguns alunos da área de manutenção automotiva. Esses meninos devem estar muito intrigados a fazer perguntas para vocês, porque eles almejam trabalhar junto com vocês, né? Imagino os alunos que estão fazendo técnica em manutenção automotiva pensando em trabalhar em uma fábrica no Japão. Eu acho que tem sonho de trabalhar nas fábricas, ainda mais das grandes marcas que vocês dois representam aqui para nós. Então, é assim, né, para o jovem é uma esperança. Eu tenho algumas perguntas técnicas primeiro, depois eu vou fazer as perguntas relacionadas a emprego, como que faz para poder, né, mudar para o Japão ou trabalhar na Caoa, que está aqui do lado de Goiânia, né, dá para ir para Anápolis todos os dias e voltar. Eu fiz faculdade em Anápolis, então fiz essa correria vai e volta durante 4 anos. Então, a gente entende um pouquinho nessa região metropolitana aqui, mas a primeira pergunta vocês disseram, no Japão acelerou muito o processo produtivo, aqui no Brasil deu uma freada no processo produtivo.
eu levantei o histórico da Caoa, né, para poder fazer o dever de casa, e eu vi que em 2010 recebeu um prêmio, 2010, recebeu um prêmio de 2014, perdão, de 10 mil produções do iX35, e você me falou que agora em 2020 estava preparado para ultrapassar as 45 mil unidades de produção, entre iX35, New Tucson, HB20 e a própria HD80, fora a produção da Caoa. Agora a gente está com a Sherry também, né? Então tem o Tigo 5, o Tigo 7, né? Então, agora o Tigo 8. Aí eu ia chegar lá. Em 2017, vocês começaram a representar a Sherry no Brasil para a Sherry ficar 100% nacional. E aí, assim, dobrar essa produção significa produzir as duas marcas ao mesmo tempo e em torno de 22, 23 mil unidades separado, ou produzir, chegar aos 45 mil unidades da Hyundai e mais a Sherry. Como que é essa produção? E aí depois eu tenho a pergunta para a Nádia sobre o mercado japonês. Então, a gente já produzia os dois, né? A fábrica em si, né, ela já é preparada ali, né? A linha de produção, ela não monta um carrinho específico só, entendeu? Então, nós temos ali... Tipo assim, a fábrica é muito grande, né? Claro que tem outros setores, mas nós temos ali 3 setores principais, né? 3 prédios principais. Que é como se fosse a linha de produção mesmo, né? Que entra desde o primeiro prédio e vai acontecendo. Então, no primeiro prédio, ali onde que é o body shop, né? Ele é onde que a gente faz a soldagem do chassi do carro, entendeu? Então, tipo assim, todos esses processos, eles já eram, né? E nós já fabricávamos os 2 modelos, né? De carro, né? Então, ele entra ali no body shop e a gente faz a soldagem, né? Do chassi do carro. Aí ele vai para o paint shop, que é onde que faz a pintura do carro, né? E aí ele vai para o trim shop, que era o setor onde eu trabalhava. Aí no trim shop já é onde que faz a montagem mesmo do carro, entendeu? Tem a linha de produção, tem 3 linhas de produção, né? E aí o carro vai passando e a galera vai montando ele, entendeu? Então a gente já fabricava tanto o Sherry, né, quanto o Hyundai. E aí esse quesito de aumentar a produção era mais em quesito de performance mesmo, né? Contratar mais funcionários e aumentar mesmo o rendimento deles ali, entendeu? Sim, obrigado. Nádia, a pergunta para você, lá na Toyota que você trabalha também é de fábrica também, correto? Uhum. Isso. A demanda por compras de carro no Japão, não só no Japão, em alguns países vizinhos, apesar do Japão, a Toyota está em mais de 160 países, ela tem como finalidade, ou princípio básico, né, de produção por demanda. Essa produção por demanda começou com o toyotismo, né, primeiro eu faço as vendas, depois eu faço a produção, e talvez seja esse o motivo de vocês não terem parado, né, porque normalmente a Toyota, eu estou falando normalmente porque cada país é uma realidade, ela não trabalha com estoques, né? Ela trabalha por demanda, lógico que ela tem um pequeno estoque, porque tem aquele que vai comprar à vista ali na hora, mas ela trabalha com demanda. Hoje, para comprar uma Hilux no Brasil, apesar de ter um pouquinho de estoque, você demora mais ou menos 90 dias para poder pegar a Hilux. Também fiz a pesquisa sobre o Corolla. O Corolla, ele começou a ser fabricado aqui, tem uma parceria com a Argentina, né, a parceria de Mercosul, demora em torno de 60 dias, dependendo da cor, do formato que você quer para poder pegar. O que o João acabou de falar para nós, do que a Caoa faz aqui, que representa a Hyundai e a Sherry, é a indústria 4.0, ou seja, né, ela consegue fazer todo o processo produtivo em 3 prédios, aproveitando a indústria 4.0 que a gente tenta pregar para esses meninos aqui. E eu queria que você contasse para nós um pouquinho, né, aí vem a minha pergunta, um pouquinho dessa experiência de trabalhar em uma indústria que começou, porque a Toyota começou a tal da indústria 4.0, né, o modelo toyotismo, lá no século XX, século XXI, ela dá o pontapé inicial para essa indústria 4.0, já baseado nesses processos que ela já tinha. Então, como que é essa experiência sua em trabalhar numa empresa que dá esse pontapé inicial, que chegou até o Brasil numa outra marca, que é a Caoa, que a gente acabou de escutar, como que é essa experiência, como que é o dia a dia da fábrica, né, do processo produtivo, e qual é o seu papel dentro da fábrica?
Eu também estou curioso para saber. Eu acho interessante, assim, eu fiquei pensando, falando assim, a Toyota, ela não trabalha muito com estoque. Eu penso, gente, aqui não tem estoque, porque não tem espaço. O pessoal não tem espaço para guardar peça, então eles fazem, produzem e já despacham, não tem muito espaço para isso. O serviço que eu faço hoje é um serviço de pintura de peças pequenas, né? De peças de detalhes de volante, do navegador, essas coisas assim. Os carros que eu mais trabalho é o da Lexus, tem uma fábrica da Daihatsu, que é da Toyota, que a Toyota comprou, que é o que está fazendo muito, que aumentou muito agora o serviço. E eu faço pintura, né? Pintura assim, né? Eu preparo a peça, programo a máquina e põe na máquina para pintar. Verifico se está bom. É a indústria 4.0, né? É bem isso. Então, assim, eu só tenho que trabalhar, cuidar da configuração da máquina e conferir se está tudo ok ou não, porque dependendo do tempo, temperatura, às vezes dá problema na tinta, a gente tem que mudar um pouco a configuração. E essa questão do espaço. Do espaço, a gente não tem, assim, é uma das coisas que o japonês ele trabalha o tempo inteiro. Ele aumentou o serviço, aumentou o pedido, eles têm que mudar a questão do espaço, porque a gente faz peça já para despachar, então a peça de hoje para despachar amanhã, então assim, é tudo muito rápido, não tem como estocar muito, não tem muito espaço. E cada fábrica faz uma coisa. A fábrica que eu trabalho faz peças pequenas, ela só manda para a montadora realmente montar todo o carro. Então, ali a gente não faz a montagem do carro, a gente faz as peças, pintura, montagem dessas peças pequenas e manda para lá. Nádia, eu vou aproveitar que o André fez essa pergunta, porque você retornou para o Japão, né, depois de um período, né? Você já tinha morado no primeiro momento, retornou para o Brasil, retornou agora, tem que quase 2 anos já? 1 ano? Quase 2 anos, de novembro, 2 anos. 2 anos. E você trabalhava, né, também numa indústria que produzia peças, não era isso? No primeiro momento. Você consegue fazer um comparativo da época lá atrás para a época agora, na produção? Eu sei que são materiais diferentes, né? Até se você puder falar um pouquinho, mas você percebe que houve um declínio, por mais que nesse momento, como você comentou, né, está crescendo e você está fazendo até hora extra, você consegue traçar um comparativo do primeiro momento para esse momento? Eu acho que, assim, fica um pouco difícil, porque a primeira fábrica que eu trabalhei, apesar de também ser peças para carro, mas era fechadura, mas era de várias marcas. Era uma fábrica só que fazia peças para Peugeot, Mazda, fazia algumas peças para Toyota também, mas era só a parte de fechadura. Ignição, parte de chave, né? Ignição, fechadura do porta-mala, porta-só, essas coisas. Eu lembro que a gente trabalhava bastante assim, mas tinha as pessoas que faziam muito hora extra. Na época eu tinha filho pequeno, eu lembro que eu optei por não fazia hora extra, porque eu não queria mesmo, mas tinha bastante serviço também. O que eu comparo hoje do meu serviço, por exemplo, é que quando eu entrei para trabalhar, eles me falaram, olha, que normalmente não tem hora extra, porque a fábrica, ela trabalha, aqui a maioria das fábricas trabalham 24 horas, então tem gente que trabalha de noite e tem gente que trabalha de dia. E geralmente não tem hora extra. E mesmo assim, falando, olha, não tem hora extra, eu estou quase 2 anos aqui, e agora, no início do ano, justamente quando começou essa pandemia, começou a fazer hora extra. Parou um pouco quando, né, eu falei mais ou menos no mês de maio, junho, reduziu um pouco, e agora aumentou muito. Então, assim, pelo menos no que eu trabalho agora, apesar de toda a dificuldade, aumentou muito além do que estava antes da pandemia. Entendi. Você colocou, né, e trouxe a sua experiência na área, né, de produção, né, das peças pequenas, pintura. João, você na Caoa, eu vi aqui, né, especialização em automação industrial, foi essa especialização junto com o técnico, né, porque nós temos alunos aqui que estão fazendo curso técnico,
né, que te possibilitou a entrada no mercado e nessa indústria? Fala um pouquinho também do trabalho que você desempenhava dentro da empresa. Quando eu estudei na Rede César também, sabe? Então, assim, eu fiz ali, assim, quando eu iniciei o terceiro ano, né, eu fiz ali uma especialização, um curso ali, que era na parte de mecânica, elétrica e química, né? Então, a gente fez ali esses 3 cursozinhos básicos para a gente fazer, tipo, uma seletiva para entrar para o curso técnico, né? Então, devido aí, eu também já participar da robótica, né? Eu já tinha uma afinidade ali na área de elétrica, sabe? Para galera aí que não deve, é do SESI, Canaã, né? Então eu também sou juiz do torneio de robótica da FLL, né? E aí comecei a fazer o técnico, né? Então assim, o técnico eletrotécnico. Então assim, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, né? Eu já tinha um técnico a mais, né? Do que a galera geralmente da minha faixa etária, né? Então isso me facilitou demais. Quando eu fui entrar para a Caoa, era para mim ter ido para a linha de produção. Então, na hora da entrevista ali, quando eu falei que eu já tinha um técnico e tudo mais, né, tinha essa afinidade com a robótica, aí o cara que era meu supervisor, né, ele foi e me puxou para a equipe de manutenção, entendeu? Então, ali a gente, da parte da manutenção, nós trabalhamos em 2 turnos, né? O primeiro é mais para correção, manutenção corretiva, né? A linha tá funcionando e se der algum problema, porque dá todo dia, toda hora, a gente tem que ir lá e corrigir a máquina, né? Fazer os ajustes dela ali. E aí a parte de manutenção fica mais em parte de melhorias e manutenções que a gente não consegue fazer quando a linha tá rodando, né? E aí, até falando, igual ela disse, achei até interessante, né? Igual ela disse, na fábrica dela não tem essa parte de estoque, né? Não tem essa gestão de estoque. Na nossa, tipo assim, é bem interessante, porque eu falo assim, a gente já tem todo o aparato ali, né? Vamos supor, as peças não chegam com bastante antecedência, né? A gente pega a peça ali da China e da Coreia, e muitas peças também estão sendo brasileiras, né? E aí a gente, igual eu disse, nós temos os 3 prédios principais, né? Ficam interligados, onde a gente faz a própria montagem, mas nós temos prédios à parte ali, onde que faz esse mesmo serviço que ela faz, entendeu? A gente tem um que chama Small Parts e tudo mais, onde a gente monta as peças separadas, né? Vamos supor, as peças menores, igual retrovisor, volante, esses negócios, a gente monta em um prédio separado. E aí tem a equipe da logística, né? São uns carrinhos assim, e aí a galera fica andando com esses carrinhos e abastecendo as linhas, entendeu? Então ela faz essa ponte entre esses prédios, a gente faz essa montagem de peças menores para a linha de produção, entendeu? Certo. André, você pode aí, porque eu vou aqui empolgando, eu vou vendo que ele deixa uma deixa e já me vem uma pergunta na cabeça e você me conhece, né? Você sabe que eu não consigo ficar parado. E aí, dentro do que vocês comentaram, e aí vale para os dois a pergunta, Nádia, essa produção, né, que você trabalha com peças, que você fala que não tem estoque, eles já mandam, né, para o mercado, esse mercado, ele fica no Japão ou é para abastecer o mercado como um todo, internacional? Aí a mesma pergunta para o João, né? Fica aqui no Brasil ou vai para o mercado também internacional? Aqui é para o mercado tanto do Japão quanto internacional. Tá? Geral. O meu é o mesmo. O meu é o mesmo também. André? Baseado nessa pergunta de produção de autopeças, então, as fábricas, a partir do século XXI, o século atual, elas incorporaram, porque antes a fábrica de autopeças era uma e as montadoras eram outras, né? Então, elas viram um gancho que a montadora pode ser a fábrica de autopeças e a fábrica de autopeças pode ser a montadora. Por isso, o grupo Caoa cresceu tanto no Brasil, né? Porque ela incorporou lá na Ford, começou a representar a Ford, passou pela Renault, passou pela Subaru, que até hoje representa a Subaru. Então, ela incorporou várias marcas a ela, mas hoje ela tem o carro-chefe, as duas coreanas, né, por assim dizer. A Toyota não foi diferente, né, ela começa também um século antes, e ela incorpora depois, né, ela passa a ter os seus carros como principal e desejado nos Estados Unidos. Mas a minha pergunta é, como que vocês veem, né, em maneira diferente, é lógico, 2 países tão diferentes, e nós estamos fazendo um elo de ligação aqui sobre a indústria automotiva, né? 2 marcas
três marcas, na verdade, aqui, que são asiáticas, né, por assim dizer, japonesa e coreana. Como que vocês veem a diferença? Eu gostaria que fosse por experiência, como é trabalhar no Japão, como é ser uma funcionária do Japão, trabalhar em uma fábrica, qual é a rotina de trabalho, por assim dizer, e como é trabalhar em uma fábrica no Brasil, qual é a rotina sua de trabalho no Brasil. Eu sei que são funções diferentes, mas saber quem são os encarregados, se você trata direto com o chefe diário ou não, se você tem possibilidade de inovar dentro da sua empresa, chegar assim, olha, gerente ou presidente, eu vi uma coisa aqui que pode melhorar o processo produtivo, se você pode, como se diz, dar uma opinião sobre o processo produtivo, eu gostaria de saber dos dois, para a gente linkar essa diferença entre os dois cenários, né, de empregos. E aí, quem começa? Bom, aqui no Japão, assim, a gente trabalha direto, a gente lida direto com chefes, assim. Pessoalmente, a empresa que eu trabalho é uma empresa que eu acho muito boa, né, são, sabe, muito abertos. Mas no Japão, o Japão ele tem uma cultura muito reta, assim. Se alguém ensina a fazer algo de um jeito, eles vão fazer daquele jeito a vida inteira, ainda que eles saibam que tem uma maneira diferente de fazer. Tá? Porém, não é que eles sejam fechados à inovação. Brasileiro, eles são muito famosos porque a gente tem mania de fazer algo diferente, de repente a gente descobre uma forma diferente de fazer algo mais rápido e a gente faz. E eles até gostam disso. Mas a maioria dos japoneses, eles não são assim. Eles ensinam algo de um jeito e eles vão fazer daquele jeito, daquele jeitinho, certinho. Até a escrita é assim, você vai aprender a escrever assim, não, para cima tem que começar de baixo para cima e eles fazem isso, tem que ser assim. Mas não tem essa dificuldade, assim, sabe? Se eles veem que está fazendo dentro dos padrões de qualidade, que está funcionando direitinho, eles não se importam, desde que você faça da maneira correta. A Toyota ela é uma fábrica que eles fazem uma fiscalização constante, sabe, com relação à qualidade. E olha que eu já trabalhei, igual como eu já trabalhei antes na outra fábrica, e a Toyota, até onde eu sei, e eu converso, é a única que faz essa fiscalização, sabe, com relação à qualidade. Tudo. Então, eles não se importam com relação à ordem ou como você faz, desde que você faça, garantindo o processo direitinho, a qualidade direitinho. E sobre a sua rotina de trabalho, quantas horas por dia e quantas vezes na semana? E se tem descanso feriado, final de semana, como que é? O normal é 8 horas por dia, né? Igual no Brasil também, a gente tem... eu tenho 2 intervalos de 10 minutos, um pela manhã, outro pela tarde, e um intervalo de 45 minutos para almoço, tá? Fora isso, os dias geralmente de segunda a sexta. A Toyota ela tem um calendário específico, a gente tem um calendário específico para trabalhar. Então, mesmo quando é feriado no calendário, às vezes não é feriado para a gente. Ou seja, geralmente é feriado para o Japão, eu estou trabalhando normalmente. Porém, no Japão, tem 3 feriados grandes, que é em janeiro, em maio e em agosto, que geralmente são mais ou menos 10 dias de feriado. Então, quase todo mundo folga. E aí, esse a gente folga também. São 10 dias. Não tem férias. A gente tem uma folga, um direito à folga de 10 dias por ano, essa folga remunerada. Porém, a gente não ganha o dia completo, né? A gente ganha, acho que 70%, 60% do dia. E a cada ano que você fica na mesma fábrica, esses 10 dias acrescentam um dia a mais. Então, no segundo ano são 11 dias, no terceiro ano 13 dias, mais ou menos por aí, tá? Meu salário é por hora. Então, assim, se eu trabalho meio período, eu vou ganhar as horas que eu trabalhei. Se eu não trabalhar, apesar de, como eu tenho os dias de folga, eu posso repor isso. Né? Posso pedir para descontar nos dias que eu tenho. João, e a nossa realidade aqui, como é que é, João? Gente, eu fiquei desesperada aqui com esse negócio de não ter férias, meu Deus. Mas que bom que vai aumentando, né? Então, cada ano
Então, pode atingir 30 dias? Pode. Pode passar, né? É. João, vai lá. Assim, eu não sei como é a realidade, né, de outras empresas aqui no Brasil, né? Até mesmo que eu não tive dentro delas, né? Mas na que eu tive ali na Caoa, a gente tem essa relação com o líder, pelo menos para mim, eu acredito também que para todos os setores ali era bem interessante, né? Igual, por exemplo, quando eu entrei, né, no período que eu tive lá, eu fiquei durante 1 ano e 6 meses, né? Aí eu não tinha um líder, entendeu? Então a hierarquia lá, no caso, é o gerente, né, do prédio onde a gente está, né? Claro que nós temos outros, né? Tipo assim, o dono, né? Que é o Dr. Carro lá, né? Aí vai vindo, né? Mas enfim, aí tem o gerente do prédio, né? E aí tem vários gerentes com os líderes, entendeu? Então, no meu caso, eu tinha um supervisor e a gente tinha congelado o processo de PSI, então a gente não tinha um líder, entendeu? Então era a relação bem direta da gente com o nosso supervisor. Era uma equipe pequena, né? A gente na linha de produção passava assim, vamos supor, de 450 pessoas, né? Mas assim, a gente era uma equipe bem reduzida, né? Até mesmo porque não precisa de uma equipe na área assim, técnica, né, tão grande, né? Então a gente era ali, eu mais 3 eletricistas, se eu não me engano, 4, não lembro de cabeça, mas era 4 ou 5 mecânicos, entendeu? E um cara mais da automação. Só que esse da automação era da fábrica toda, ele não ficava fixo no nosso setor. Então, assim, por a gente não ter líder, a gente ficava na relação mais direta com o nosso supervisor. E aí, em relação a quesito da gente fazer melhorias, nós tínhamos, né, dentro da fábrica, nós temos ali grupos específicos para melhoria, né? Aí temos ali grupos de Green Belt, não sei se vocês conhecem esse termo, né? Que são grupos de pessoas ali que estudam Six Sigma, entre outras metodologias para poder aprimorar ali os processos, né? Então, a gente, por ser da parte técnica, né, da parte elétrica, mecânica, automação, a gente ficava mais diretamente essa parte de melhorias mesmo, né? Então, a gente podia sim, e era meio que uma das nossas funções, né, propor essas melhorias para a fábrica, né? E lá eles têm também a metodologia Kaizen, né? Aí tem lá a urnazinha, você pega a fichazinha, se você viu que alguma coisa pode ser melhorada, você escreve lá todo o processo, todo o problema, como pode ser melhorado, o impacto, o gasto que poderia ser, e aí a equipe de gestão pega e analisa se é viável fazer essa melhoria, entendeu? A outra parte era o que mesmo, a pergunta? Rotina de trabalho, carga horária. Rotina de trabalho. O meu era como jovem aprendiz, né? Na época que eu fiquei lá, entendeu? Então, assim, por ser jovem aprendiz, eu podia trabalhar somente 4 horas por dia, entendeu? Então, eu ficava 4 horas na fábrica e tinha que ir pro Senai fazer outro curso, entendeu? Então, tinha época ali que eu trabalhava das 6 às 10, na época que eu não tinha Senai. Na época que eu tinha Senai, eu ficava das 8 ao meio-dia e depois ia pro Senai. O curso começava 1h30 e saía 4h30, né? Então, tipo assim, é como se eu estivesse trabalhando mesmo às 8 horas. A galera que tá aí, que é do César, vai saber. É como se fosse eu tô trabalhando às 8 horas por dia, só que metade do tempo eu fico na fábrica e outra metade eu fico no Senai, entendeu? Inclusive, se eu faltasse Senai, coisa do tipo, descontava do salário, normal, entendeu? Eu perdi a assiduidade, essas coisas do tipo, entendeu? E tinha também essa relação, né? Vamos supor, se você reprova no Senai, você é mandado embora, e essas coisinhas assim, sabe? Mas a galera lá, ela é 8 horas por dia. Algumas vezes, né, aconteceu igual no período que eu tava lá, que a fábrica ela fecha para manutenção, entendeu? A gente vai fazer as preditivas e vai fazer algum tipo de manutenção mais aprimorada ali, mais específica, né? Aquele tipo de coisa onde que a gente não dá para fazer quando a linha tá rodando. Porque, por exemplo, assim, só um dado mesmo, chegou a época lá que a gente fazia um carro a cada 3 minutos, entendeu? Então, separávamos por meia hora, entendeu? É muito dinheiro que a galera perdia, entendeu? Então, a gente tinha que deixar o máximo de tempo sem ficar parado, entendeu?
Então, tinha épocas que a gente periodizava para poder fazer essas manutenções, entendeu? E aí, claro, aí a gente tinha que trabalhar mais, ou então a gente tinha que compensar essas horas posteriormente, né? E teve galera que trabalhou 1 hora a mais por dia, mas era coisa normal, entendeu? No banco de horas e tranquilo. Certo. E 30 dias de férias, né? 30 dias de férias. Deixa eu aproveitar aqui uma pergunta. Ô, Leandro, eu vou dar. Tinha te falado lá, vou abrir o portão ali, rapidão. Tá bom, vai lá que eu vou colocar essa pergunta então para a Nádia, aqui do João Lucas, que a Nádia pode falar um pouquinho como é que anda aí o Japão nessa possibilidade. Como está a área, né, de profissionais em automação industrial? Está muito escasso ou está tendo procura, né? E aí eu já vou aproveitar um gancho, até de uma resposta sua, que então, eles fizeram foi contratar, não é isso? Para a sua área. E aí eu deixo contigo, porque aí você pode explorar um pouquinho mais essa pergunta do João Lucas. E tem uma pergunta da Alessandra, que é muito interessante para ti, ela direcionou para ti. Tá? Então vamos aí a primeira do João Lucas. Então, assim, onde eu trabalho, tá procurando, tem aumentado, eles estão contratando para trabalhar à noite, porque, como eu falei, funciona dia e noite, então a peça não para de funcionar, estão contratando para trabalhar à noite, estão procurando mais pessoas, até me falaram essa semana, olha, estão procurando mais gente para fazer, para trabalhar. Funciona 24 horas, então? 24 horas. Não para. Diretão. Então, assim, na hora que eu estou saindo, tem gente chegando para o turno da noite. Então, é 24 horas. E aí eles estão, por esses dias, eles estão procurando ainda gente para trabalhar. Olha que coisa interessante. A Alessandra... São 3 turnos de 8 horas, não é, Nádia? Oi? Isso. São 3 turnos de 8 horas. Não, onde eu trabalho, não. São 2 turnos de 8 horas, normal. Só que quando tem uma demanda maior, aí eles colocam esses turnos passados um do outro e aí a gente faz hora extra. Aí eu faço hora extra até o outro turno e o pessoal do turno da noite faz hora extra. Certo. E a pergunta da Alessandra eu achei bem interessante, né? Olha o que ela nos traz aqui. É uma preferência em contratar mulheres para essa parte da pintura pelo fato de termos um cuidado a mais? Não, assim, na verdade, quando eu entrei lá, na sessão da pintura, era só eu de mulher lá na sessão. Agora tem uma outra mulher. As mulheres vão tomando conta do espaço, assim, sem querer, devagarinho. Mas não, para a pintura, não. Na verdade, eles procuram mais mulher para fazer checagem. Eles falam isso aqui, que é para verificar as peças se tem defeito, que eles têm uma exigência muito grande com a pintura, se tem qualquer defeitinho. Então, para fazer a maioria, não é que não tem homens, mas a maioria é mulher. E quando eles procuram, geralmente eles falam, mas né, tem uma certa preferência por mulher. Certo. A Alessandra, essa aluna nossa que fez essa pergunta, ela faz o curso de manutenção automotiva, né? E vou aproveitar aí um gancho de uma pesquisa que eu fiz, até tinha comentado com você, Nádia, e tinha já comentado um pouquinho com os alunos, e, se eu não me engano, o André, numa conversa nossa, ele também chegou a explorar, né, essa questão, porque, por exemplo, no Brasil, né, as áreas e as profissões mais procuradas, né, é a área técnica, né, que é a área que o Senai, né, trabalha junto aí com o SESI, em especiais algumas como operários, motoristas, representantes de vendas, engenheiros, profissionais de TI. E no Japão, por essa pesquisa aqui, que é da Manpower Group, né, eu acho que é assim a pronúncia, né, que eles fazem essa pesquisa aí de mercado, no Japão parece que eles têm uma dificuldade, né, de contratar, e aí os meninos que estão assistindo aqui, que são da área técnica, né, então no Japão existe uma procura muito grande, né, de profissionais aí de RH, né, em busca de engenheiros, técnicos, né, contadores, profissionais de TI, gerentes de venda, operários, né, trabalhadores de ofício. Então, você pode falar um pouquinho como é que é? E eu já vou pegar uma pergunta ali que o André tinha adiantado lá atrás, André, que é como é que é,
né, essa questão da contratação. João também vai nos falar, porque a gente vai fazer esse comparativo, né, de como é a contratação, o processo de contratação, né, tanto para quem já mora no Japão, ou, né, a Nádia até comentou aqui que o Japão às vezes é um pouquinho fechado, né? Se eu, por exemplo, estou terminando meu curso técnico e quero trabalhar no Japão, como é que funciona esse processo? Né? E o João também, na sequência, queria que trouxesse um pouquinho dessa realidade, né? É uma pergunta colocada aí pelo André no início. Que realmente tem uma necessidade muito grande de mão de obra, principalmente a mão de obra especializada. O pessoal para fazer determinados trabalhos, quando eu estava pensando hoje aqui, falei assim, gente, quem mexe com solda ganha muito bem aqui, quem tem curso, faz esse tipo de coisa, tem um salário melhor, né? E tem uma necessidade, sim, tem uma procura muito grande. E como o japonês ele é muito exigente com relação à qualidade e com relação à pessoa, ao cuidado com o país, então isso dificulta muito. A gente às vezes fala assim, nossa, o japonês está procurando tanto, mas tem tanta gente querendo vir para cá e eles não deixam entrar. Eles são muito exigentes com relação a isso. As pessoas que já estão aqui, por exemplo, eu vim morar aqui porque eu sou descendente, né? Mas tem todo um processo burocrático de documentação que eu tenho que comprovar minha descendência para eles liberarem o visto para eu morar aqui. Quando eu vou trabalhar, as fábricas exigem que eu tenha um comprovante certinho de visto. Tem algumas pessoas, onde eu trabalho mesmo, tem umas vietnamitas que eles buscaram só para trabalhar aqui. E aí é um visto diferente, que é o visto de trabalho, né? E tem várias áreas para trabalhar, algumas áreas mais importantes, né? Como engenheiro, tem alguns lugares que procuram. Porém, eles ainda assim são muito exigentes. Esses dias eu estava lendo que eles exigem muito porque o Japão ele é um país considerado muito seguro. E eles querem manter isso. Então, eles têm um certo receio de deixar o pessoal vir e perder essa segurança que tem aqui. Então, por exemplo, a fábrica que ela vai fora e busca alguém para trabalhar aqui, ela se responsabiliza por aquela pessoa. Então, se aquela pessoa fizer qualquer coisa, a fábrica é responsável por dívidas, por mau comportamento, por qualquer coisa. Então, eles não se arriscam por qualquer pessoa. E aquela pessoa, geralmente, ela tem ela tem que fazer um teste, acho que, se eu não me engano, todo ano, para ver com relação ao desenvolvimento da língua japonesa, se ela aprendeu a ler, escrever, com relação à cultura, para que ela possa continuar trabalhando aqui. Tem todas essas exigências. João, como é que as exigências aqui do nosso mercado? Você que trabalhou aí na Caoa. Então, ali a gente... para a galera aí que está se formando nessa área, assim, é uma coisa um pouco complicada, né? Porque, tipo assim, como já é uma empresa até consolidada, bem interessante já, né? Já tem profissionais altamente capacitados ali, né? Já muito estudado, né? Então, assim, fica um pouco difícil em relação da pessoa entrar nesse meio, sabe? Eu falo na parte que eu tenho especialidade, né? Eu falo na parte elétrica e tudo mais, né? Manutenção, a parte mesmo que é na linha de produção um pouco diferente já, né? Vai mais da demanda do que a fábrica está tendo. Mas nessa parte, assim, de técnica mesmo, né? Você precisa já ter um certo conhecimento, entendeu? Até mesmo como eu disse, né? Se uma linha para ali, você tem que dar os pulos e tem que saber na hora, entendeu? Não pode deixar muito parado ali. Acredito que no mais é isso aí. Certinho. Eu vou aproveitar aqui um gancho também, é até uma pergunta de um dos nossos alunos, né, que eu acho que encaixa naquela anterior, e aí se a Nádia quiser complementar um pouquinho, o mercado de trabalho japonês tem espaço bom para os brasileiros? Como é que você observa, por mais das exigências, eles estão abertos aqui a nós brasileiros, Nádia? Então, inclusive, assim, eles gostam muito de brasileiros, porque o japonês, ele vive o trabalho,
né? Então, assim, quando a gente fala assim, a hora extra, é normal aqui, é normal o pessoal trabalhar e fazer 2, 3 horas extras por dia, todos os dias. E a maioria dos brasileiros, eles trabalham muito, eles fazem muito isso. Acho que tem um ou outro que pisa na bola e tudo, mas a grande maioria, eles são, né, trabalhadores e gostam de trabalhar. Então, assim, tem um mercado, sim. Porém, ainda assim, para trazer, eles têm todas essas exigências, essa burocracia, mas eles gostam, procuram bastante. Eu queria, eu queria aproveitar aí e puxar para um assunto interessante, né? Aproveitar que a gente já está nesse tema, que é assim, né? Como eu vejo para uma pessoa, né, que está acabando de se formar, né? E está pretendendo trabalhar com essa área, né? Como o Leandro tinha falado no início lá, eu também tenho uma parte meio empresário, sabe? Eu acho que o empreendedorismo, assim, é minha grande paixão, sabe? Então, assim, eu tenho até minha empresa de automação residencial e tudo mais, mas eu gosto muito de estudar esse processo de empresas mesmo, entendeu? Então, o que a gente vê é que a cada vez mais existem ciclos ali de grandes rupturas que acontecem, né? Entendeu? Então, por exemplo, um exemplo que eu posso dar, vou fazer 20 anos no mês que vem, entendeu? Então, eu nem sou tão velho assim, mas, por exemplo, eu já vi ali, a gente tinha ali a fita cassete, aí depois já veio o DVD, aí já veio o pendrive, hoje já está tudo na nuvem, entendeu? Então, foi um período de tempo muito curto para uma mudança muito radical. Por exemplo, mesmo hoje em dia, se uma pessoa tentar um exemplo, claro, existem vários exemplos, aí, como a Amazon, os deliveries, mas, por exemplo, um exemplo mais simples, assim, né? Eu falo, se uma pessoa hoje em dia tentar abrir uma biblioteca, ela já está praticamente condenada, entendeu? Porque com o celular, se eu abro ali, eu já consigo ter todos os livros que eu teria na biblioteca no meu celular. Então, assim, eu vejo como as empresas, né, elas têm que se alertar para uma coisa que já está acontecendo, né? Já não é mais igual nossos pais falavam assim, que é coisa do futuro, entendeu? Ela já acontece a realidade, que é no caso de carros elétricos, né? E de uma coisa muito interessante que está acontecendo também, que é a situação meio de aluguel de carros. Que é tipo assim, como é que eu posso explicar, né? Veio o Uber, de certa forma, e o Uber, ele acabou que ele não, de certa forma, ele não ameaçou somente os modelos de táxi, né, que existiam, né? Ele ameaçou também, ele inovou, né, todo o processo ali de mobilidade urbana, né? Então, hoje em dia, não necessariamente as pessoas, elas precisam de ter um carro, entendeu? Eu conheço e já tem pessoas que optam apenas, por exemplo, por andar de Uber. Ela está interessada em mais se ela vai ou não para os lugares quando ela quer, né? Do que ela ter um próprio carro e ter toda essa parte burocrática. Você tem que tirar a carteira, tem que pagar manutenção, gasolina e tudo mais. Então, assim, já falando assim, dados mais recentes, né? Até mesmo na Alemanha, eles estão querendo aprovar uma lei que até 2030 eles renovem toda a frota de carro a combustão para carros elétricos ou de energia limpa, entendeu? Então, se você unir essas coisas aí, né, com essa parte de locação de carros, né, com essa parte de carro elétrico, a gente vai tá acontecendo uma grande ruptura mesmo nesse tipo de mercado que a gente vive, né? Por exemplo, ali, eu também fiz umas pesquisas aqui, sabe? A gente tem ali, eu posso citar para vocês, tipo, 6 aplicativos que já são utilizados para alocação de carro. Por exemplo, aqui, ó, tem um que chama Localiza Hertz, tem outro que chama Hertz, outro que chama Movida, Rent Cars, Moobia e Unidas. Então, assim, já são aplicativos que já existem para alocação de carro. Então, se você para pensar, já estão fabricando, né, carros elétricos, né, e aí vai chegar um momento onde, por exemplo, uma empresa vai chegar, vai fazer uma frota X que atenda a uma determinada cidade, né, por exemplo, só um exemplo hipotético, uma empresa vem e fabrica 1000 carros elétricos, né, e aí esses carros elétricos eles vão funcionar de certa forma tipo como um Uber, entendeu? Então você precisa ir, você chama ele vai, você paga ou a mensalidade ou a sua corrida, e aí você diminui tanto questão de poluição, né, a emissão de gás carbônico e tudo mais,
quanto problemas de trânsito, né? Porque, por exemplo, você não vai precisar estacionar seu carro, você não vai precisar, entendeu? Todo esse quesito de mobilidade no trânsito, né? Então, eu acredito, assim, que para quem quer, né, seguir essa ramo de automobilístico, né, para começar a investir nesse mercado, entendeu? Começar a já ter uma visão, não do futuro, né, porque já acontece, né? Uma coisa interessante para quem já pretende, né, trabalhar com isso, é começar a estudar aí os modelos que já estão sendo feitos pela Tesla, né? São carros aí que já deu por terra ali os preconceitos que a galera tinha dos carros elétricos, né? Hoje ela tem um modelo como o Roadster, né? Que é um carro já de luxo praticamente, que equipara assim, tipo uma Lamborghini, uma Ferrari, o carro corre mais de 400 km por hora, e uma carga única na bateria dele, ele consegue andar 2.000 km, entendeu? Então, assim, a Tesla tem sido pioneira e inovado o mercado. E aí o povo pensa, mas, pô, carro elétrico é muito caro, né, não sei o quê. Ela tem carro hoje que acho que é o Model 3, ele custa em torno de $30 mil, entendeu? Então, assim, é um carro relativamente novo. Então, a tendência é cada vez mais esse carro ficar popular, entendeu? Então, assim, vai chegar um ponto que todas as empresas, eu falo aí, Hyundai, Chery, Ford, Fiat, Toyota, todas as empresas, elas vão começar uma corrida ali para ver quem vai dominar o mercado. E aí é interessante aquilo, eu até falei para o Leandro, que a empresa ela não tem que acompanhar a tecnologia, né? Ela tem que saber se reinventar o mais rápido possível. Por exemplo, a partir do momento que todas as empresas estão fazendo carro elétrico e está sendo comercial, né, estão conseguindo vender isso, não adianta mais você tentar fazer um carro a combustão melhor, entendeu? Você tem que se reinventar novamente, entendeu? Aí, se a empresa ela não está preparada para isso, acaba que ela fica para trás ou até mesmo corre risco de fechar. Acho que essa é uma coisa interessante mesmo para a galera começar a pensar. Hoje existe muito essa preocupação, né, com a questão do meio ambiente, tudo. Nádia, você tem alguma, como é que fala, algum entendimento? A Toyota aí nessa área já fala em alguma coisa relacionada a carro elétrico? Você sabe? Tem alguma coisinha que você pode nos trazer? Né, porque eu sei que sai um pouquinho da sua área, mas se já tiver alguma coisa aí, carro elétrico, nos fale, por favor. Então, até vi gente perguntando aqui, né, se vai ter mudança. É interessante quando a gente vê a comparação dos dois lugares. Aqui no Japão já tem muito carro híbrido, muito. E já Sim. tem carro elétrico funcionando aqui. Porque, assim, o país é um país que ele investe em coisas não poluíveis, né? Eles investem nisso. Então, assim, os carros hoje, aqui tem carro popular híbrido, que já é um carro bem mais econômico, né? Que é a parte gasolina, a parte elétrica. E já tem carros totalmente elétricos, aqui já tem locais de abastecer e tudo. Para ele é um pouco mais caro que os outros, mas nem é uma diferença tão grande assim, mas ele é um pouco mais caro. Mas aqui é muito mais comum isso do que... Ótimo, é bom que responde aqui a pergunta do Estevão, né, que a pergunta dele foi: a mudança para carros elétricos vai afetar muitas empresas do ramo automobilístico ou a adaptação será tranquila? Então, pelo que a Nádia nos traz, né, já está ocorrendo essa adaptação no Japão, né? Aqui no Brasil, então, João, parece que a gente está um pouquinho atrasado, né? Claro. A gente tem também carros híbridos, a gente já tem carros híbridos também, né? Como aí o Azera, Sonata, eu falo da Hyundai, né? Mas eles têm um custozinho mais elevado mesmo, né? São carros populares, podendo assim dizer, não. Aqui tem carros populares, assim, que são híbridos, populares mesmo, que a gente fala assim, placa amarela, que são carros que correm menos, né, que seria o 1000 aí, e que ele é totalmente mais barato. Eu já pensei com relação a isso, eu imagino, né, não sei, mas eu imagino que com relação ao país, a Petrobras, eu acho que eles não investem muito nisso por essa questão do que o país, às vezes, deixa de ganhar, deixa de vender por conta disso. Eu imagino, né, tá? Não sei, eu só penso sobre isso. Leandro, Oi.
eu vou entrar um pouquinho nessa discussão aí, que é uma área que eu tenho um pouquinho de conhecimento, e eu tenho uma pergunta individual para cada um, que já... Ela lá atrás, na verdade, eu tenho duas, né? Eu fiquei esperando. Então, vamos lá. O que acontece no cenário brasileiro é que nós não temos incentivos para a produção tanto do carro elétrico quanto para o carro híbrido. Então, falta o incentivo não da indústria automotiva que está no Brasil, e sim da grande Petrobras, como a Nádia foi muito feliz em colocar, que ela é a detentora da produção de petróleo, e ela é uma empresa um pouco estatal. Ela não é 100% estatal, mas ela está vinculada ao governo e à arrecadação de dinheiro que o país tem. Então, ela está ligada à indústria automotiva também, fora do país, né? Não aqui diretamente no país, mas a indústria de autopeças pertence também uma parte à Petrobras, e ela não tem esse interesse. Então, a Volkswagen, a própria Toyota, que é representada nesse caso na linha Lexus, né, que seria a linha luxo da Toyota, uma parte da Hyundai, da Coreia do Sul, a Chery, tem uma chinesa lá que eu esqueci o nome dela agora, não anotei aqui, esqueci o nome dela. Todas essas empresas assinaram um termo que 2030 elas não vão investir mais no desenvolvimento de motor a combustão interna. Elas acham que chegaram no ápice do que o motor a combustão interna pode dar, que é esses motor downsides, que é esses motores turbos, injeção direta. Então, não há o porquê desenvolver mais nisso, e elas estão aplicando. Então, o desenvolvimento delas estão voltado aos carros híbridos e aos carros elétricos, principalmente os carros elétricos, mas os híbridos, no caso de países subdesenvolvidos, que é o nosso caso, para que faça essa adaptação, né? Passa primeiro pelo híbrido, depois para o elétrico, que não é tão acessível assim. A Toyota tem o carro mundial dela híbrido, que é o Prius, né? E agora está passando para o Corolla, que vem com a mesma motorização do Prius lá, mas no caso do motor 2.0, que é um carro excelente, por sinal, e só que não teve incentivo para a Toyota produzir esse carro aqui no Brasil. O que a Toyota fez, em contrapartida, foi lançar o Prius, que ele é flex, né? Ele roda com etanol, então dá para ele ser 100% verde. Então a Toyota tem essa responsabilidade aqui no Brasil. E a Chery ia lançar um carro esse ano 100% elétrico, mas ela parou, né, devido ao período de pandemia, ela parou esse projeto. Eu tive acesso a alguns detalhezinhos do carro, e eles falavam em 300 km de autonomia na bateria elétrica do carro Chery, que seria lançado aqui no Brasil. Então, 300 km para nós aqui, nós temos tamanho continental, não parece ser muita coisa, mas para um carro urbano 300 km seria suficiente para atravessar a cidade de São Paulo 2 vezes. Então, se você morasse um extremo em São Paulo e fosse trabalhar no setor industrial de São Paulo e voltar para sua casa, daria uma carga de bateria, por exemplo. E não só essa bateria teria essa durabilidade, como eles falam, uma recarga em menos de 24 horas, que não adianta ter uma bateria potente se ela não quer recarregar em velocidade tão elevada ou numa tomada comum. Então, há um desenvolvimento da Chery no Brasil, né, que é representada pela Caoa, e um carro elétrico que tem uma suficiência de bateria em 300 km. No caso, a Renault lançou um carro aqui que chega próximo a isso. Enfim, eu tenho certeza que o futuro dos carros são carros híbridos e elétricos, né? Não tem sombra de dúvidas. As maiores montadoras do mundo já se mexem para não ser 100% mais em carro a combustão interna e mais a combustão a carro elétrico, perdão. Agora, eu tenho uma pergunta que vem lá atrás, e eu gostaria de saber dos dois, né, assim, de maneira específica. Como é o mercado para a mulher, né? A indústria automotiva, ela sempre foi muito machista no mundo, ela começa com homens, né? Não tem uma fundadora mulher. O mercado de trabalho, as oficinas automotivas eram vistas só para os homens. Eu achei interessante como a Nádia colocou, para determinados fins aqui no Japão, a mulher bem quista aqui, porque ela vai ter ela tem um olhar diferenciado. Mas como é? Eu sei que todos os dois países, nós estamos falando aqui no caso de Japão e Brasil, são machistas. O Japão é extremamente machista. A mulher até tenta não casar no Japão para não ficar, para o homem não mandar nela, né? Então, há uma diminuição nos casamentos no Japão para a mulher não ficar submissa ao homem, né? Ela sai de casa e ela se mantém propriamente. Mas eu quero saber sobre o mercado de trabalho. Como que é esse mercado de trabalho automotivo
para a mulher aí no Japão, né, como que é? Ela é bem quista, ela está muito bem aceita, ou ela está desbravando agora com você, é lógico. E, João, aqui no Brasil, como que é, não só na indústria automotiva, mas nesse mercado de automação que você falou, você já é empreendedor, como que é esse mercado? As meninas que fizeram eletrotécnica, como que é esse mercado para ela? Então, quem quiser começar, uma pergunta desafiadora agora. Eu vejo como uma tratativa de igual para igual, né? Por exemplo, lá na empresa, lá a gente tinha, né, até mesmo pessoas na linha de produção, que era serviço, assim, até mesmo puxado, sabe? Tipo assim, porque a galera tem aquela visão, tipo assim, pensa, pô, montadora é um negócio de outro mundo, assim, é só robô e não sei o quê. É claro, né, nós temos a parte de robôs, né, mesmo, principalmente no body lá, que é bastante robô que faz a soldagem do carro, né, mas, assim, todo o processo ali de montagem mesmo no carro, tipo assim, depois que fez chassi, pintou e tá montando o carro, é um processo manual, entendeu? Então, tudo ali, aí, tipo assim, pra galera ter uma noção, o carro entra na linha, lá ela faz um zigue-zague a linha, sabe? O carro, a gente tem um negócio que chama de elefante, né? E aí é tipo um H, ele vem, abraça o carro e o carro começa a andar numa linha, entendeu? Suspenso. E aí a galera tá ali, entendeu? Na linha de produção mesmo, tipo Fordismo, né? E aí ele vem, pá, a galera vai montando, e aí do lado dessas linhas tem linhas tipo alternativas, entendeu? Vamos supor, eles chegam numa parte lá, e aí, vamos supor, vai montar o motor, né? Então, na hora que ele chega, o carro já fica mais alto, e vem uma linha do lado, e joga o motor para dentro e empurra pro carro, e a galera vai, monta e vai passando, entendeu? O carro vai andando. Então, assim, tem mulheres, sim, na linha de produção, né? Que trabalham de igual para igual com os homens lá, né? Mas, assim, tá em falta, né, mulher nessa parte técnica. Para você ter noção, quando eu comecei meu curso técnico, a gente era mais de 40 alunos, e aí formou, se não me engano, acho que foi 8 ou 9 que formaram. E aí eu acho que só tinha 2 mulheres, que eram as 2 que tinha desde o início da turma, entendeu? Então não é nem mais no quesito assim de tipo assim, pode trabalhar ou não nessa área, é mais no sentido porque muitas das mulheres claro, tá crescendo, mas muitas delas ainda não têm muito interesse, entendeu? É mais um interesse na parte de homens mesmo. Mas assim, o mercado tá aberto para qualquer um. Na parte técnica, é muito uma parte assim de você saber mesmo, entendeu? Vamos supor, se você é mulher, você estudou, você manja pra caramba, seu cara vai te contratar, não importa se você é mulher ou não, entendeu? Você tem que só entender mesmo das coisas, sabe? Mas eu vejo mais como uma parte mesmo de interesse de mais mulheres vindo para o mercado da parte técnica. Agora, na parte de produção, é de igual para igual mesmo. É tenso, né? Eu tô pensando aqui, eu estava aqui tentando contar quantas mulheres trabalham lá, mas assim, a fábrica que eu trabalho, na que eu trabalhei anteriormente, muitas vezes tem muito mais mulher do que homem, em muitas coisas, principalmente quando o serviço mais delicado, serviços menores. Mas, como o professor André falou, assim, aqui é um país muito machista, muito machista. E apesar da lei exigir que nós, mulheres, ganhemos iguais aos homens, eu não ganho igual ao homem. O salário do homem é maior aqui do que o salário da mulher. Ainda é assim. É contra a lei, porque a lei aqui já foi, exige que seja igual e tudo, mas a realidade não é bem assim. Então, assim, a gente faz o mesmo serviço, o serviço mesmo que eu faço hoje, antes de mim era um homem que trabalhava lá, mas a gente não ganha a mesma coisa. E, assim, é um pouco complicado de você exigir isso aqui, tem até, né, associações e tudo, mas aqui, assim, muitas vezes a gente trabalha por empreiteira, na maioria das vezes. E se você faz alguma coisa, depois fica difícil para você conseguir emprego em qualquer lugar. E como é algo ainda muito, assim, é o que funciona no país inteiro ainda, né? Em poucos lugares está diferente. Então, tem essa discriminação. Não que eles não aceitem, eles gostam de contratar mulheres, só que a gente ganha menos. Nossa, que absurdo. João, eu vou puxar um pouquinho da sua fala, já vou, né, deixar o Leandro daqui a pouco. Você disse que o processo fordista
funciona na sua fábrica, que é uma fábrica 4.0, porque em 2019 a Caoa recebeu o selo de fábrica 4.0. E, da mesma forma, a Toyota também iniciou o modelo 4.0, né, depois do toyotismo, e a gente percebe que, assim, o aluno de vez em quando nos questiona: por que eu devo estudar o Fordismo? Por que eu devo estudar o Taylorismo? Por que eu devo estudar determinadas coisas? Foi respondido. Por que eu tenho que estudar mercado de trabalho? Por que né, o professor vem aqui e fala de posicionamento no mercado de trabalho? Eles pregam que, às vezes, né, a Nádia acabou de nos falar, tem as empreiteiras, se eu questiono que eu não estou recebendo o mesmo salário, eu posso não arrumar emprego mais. Então, tem algumas coisas, né, que a gente tenta passar em sala de aula. O professor Leandro também coloca nas aulas, principalmente nessas terças-feiras que nós estamos tendo, a postura de um trabalhador na fábrica, né, essa ética no trabalho, determinadas coisas que a gente engole seco e tem que continuar, e o aluno não entende, fala: mas a lei, olha, eu sou um dos que mais cobram sobre lei, mas eu sei o momento de calar, né? Tem um momento que a gente fala: poxa, o país é assim, eu vou lutar pelos meus direitos, sim, mas eu não vou ser o testa de ferro, né? O primeiro a ser mandado embora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do preconceito em si, né? Porque ele existe, são dois países machistas. Eu acredito que não entra na eletrotécnica, porque quando uma menina fala assim: eu vou fazer o curso técnico em eletrotécnica, e o pai dessa menina entra e vê 40 meninos na sala de aula e 2 meninas, ou 38 meninos e 2 meninas, ele fala assim: você não vai fazer. A gente vê isso aqui em manutenção automotiva, né? Quando a menina vai fazer, algumas meninas desbravaram isso no próprio Senai, o pessoal olhava: o que essas meninas estão fazendo aqui? Olha, o lugar é aberto para todo mundo. E olha, no Japão, tem vaga, e muita vaga. Eu fiz uma pesquisa sobre o mercado de trabalho japonês, devido à taxa de natalidade, crescimento vegetativo ser negativo, taxa de natalidade no Japão baixar já 25 anos consecutivos. Então, a mão de obra está muito escassa no Japão, né? Não é fácil entrar no Japão, mas é interessante que as meninas galguem esse lugar, né? Se ela tem um curso técnico, se ela está fazendo um curso superior na área, e ela não tem nenhum passado que a condene, passado que eu estou falando de maneira criminal, né? Ela não tem nenhum crime, o Japão vai aceitar com visto de trabalho, fazer um teste com essa pessoa e continuar. A indústria também, né? A Caoa é muito exigente na contratação de técnicos. Também fiz um levantamento de como ela contrata. Ela faz um antecedente criminal dessa pessoa, qual é o histórico escolar dessa pessoa. Então, os bons técnicos têm vaga sim no mercado, né? Exato. Não somente técnico, você falando não somente essa parte técnica, né? Eu vejo como toda a área de trabalho, né? Você pode, qualquer área de trabalho, se você for o melhor naquilo que você faz, se for bom naquilo que você faz, cara, não vai faltar serviço para você, não. Agora, a gente não pode ser hipócrita, né? No sentido assim, igual falando, na minha turma começou 40, cara, mais de 40. E a galera foi desistindo, foi vendo o negócio era mais difícil, e foi parando, e foi em meia boca. Hoje só eu trabalho na parte elétrica, outra galera foi para a parte de engenharia civil, uns foi, tipo assim, parar, deixar de mão, desperdiçaram o curso, entendeu? Então, do bonde ali que começou a estudar comigo, só aquela quantidade formou, e dos que formou, só eu trabalho na área, entendeu? Então, assim, tipo assim, vamos supor, você pode vender balinha, por exemplo. Você vende balinha, mas vamos supor, você tem uma fábrica de balinha, você consegue vender balinha para o mundo todo, entendeu? Você vai ganhar dinheiro, não importa, entendeu? Você é o melhor naquilo que você faz. Eu acho que é isso que a galera tem que procurar, né? Deixa eu aproveitar aqui, a gente já está aqui faltando 10 minutinhos, né? Já indo aí para o final. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí no chat, eu estou vendo algumas posições aqui, né? Então podem mandar, ainda dá tempo. Já quero aproveitar aqui, né, Nádia, como, né, eu falei aqui mais atrás, a gente tem muitos alunos, né, nessa área técnica, o André voltou a colocar, o João também, né? Há uma necessidade, né, no Japão pela contratação, né,
de pessoas com essas formações. O nosso Mesa Redonda hoje, né, que está aí dentro da disciplina de projeto de atualidade, projetos de aprendizagem e atualidades, sendo representada aqui pelo professor André, ela traz essa ideia da gente discutir e até ampliar um pouquinho para os meninos a ideia de mercado, que é um mercado que eles vão encontrar assim que finalizarem o curso. Então, meninos, meninas que estão acompanhando a live, né, é uma oportunidade de vocês aprenderem um pouquinho, de vocês fazerem, né, um levantamento e uma análise desse mercado em especial, automobilístico, mas pensando também nas áreas técnicas como um todo, né? Não adianta eu não prestar atenção, ir para uma aula e não prestar atenção, né? Como o João colocou aqui, muitas pessoas foram desistindo ao longo do caminho, né? Por mais que o Japão, como a Nádia trouxe, até o André também no comentário, é um país ainda muito machista, tem essa questão da lei, mas que não é cumprida ainda como deveria ser, mas existe um mercado, né, para a mulher também, né, existe um mercado para quem quer ir para essas áreas, né, mais técnicas. E aí os meninos que estão fazendo aqui o curso não vale só para a área automobilística que é aqui em questão, né? Então eu tenho aqui meninos que vão formar em cursos técnicos aí de alimentos, né, curso técnico na área de construção civil, né, André, me recordo, tem os alunos também da manutenção. Então, pessoal, a ideia é a gente sempre estar ali se renovando, né? O mercado, inclusive agora com a pandemia, ele está se renovando muito mais rápido, né? Novos postos sendo abertos, novas oportunidades, né? E aí eu vou jogar aqui uma perguntinha da Alessandra novamente para a Nádia. Nádia, se tivesse uma proposta de emprego aqui no Brasil, você viria? Sabe que eu não sei, eu tenho que pensar. Eu estava pensando isso agora, assim, porque, assim, apesar de a gente fala assim, olha, meu salário é menor do que o do homem, mas ainda assim a qualidade de vida que me compensa, sabe? A qualidade de vida que eu tenho, a segurança que eu tenho. Então, assim, eu deveria pensar, assim, com relação a qual emprego, como vai ser, o que isso vai me trazer, porque a vida que eu tenho aqui hoje, não só financeiramente, né? Financeiramente eu tenho uma vida estável, tranquila, e eu estou fazendo muita hora extra, mas, assim, na verdade, meu objetivo não é morrer de trabalhar, meu objetivo é trabalhar para eu viver tranquila, viver bem. E, assim, a questão da qualidade de vida e da segurança que eu tenho aqui é uma das coisas que me faz gostar muito de estar aqui. É uma coisa, assim, que eu posso sair ali numa loja de conveniência a pé, 1h da manhã, com o celular na mão, que não tem problema. Eu chego num supermercado 24 horas de madrugada que não tem segurança na porta e não tem problema nenhum. Então, assim, é uma das coisas que eu não sei, eu tenho que pensar. E é até uma segurança, né? Você tá com as suas filhas, né, que estão menores aí, e essa oportunidade que elas estão tendo, fala um pouquinho, né? Porque a gente está falando aqui de mercado de trabalho, mas até chegar nesse mercado tem um estudo, né? Então, um dos motivos que te levou a retornar para o Japão, né, foi essa questão também relacionada à educação, segurança. Fala um pouquinho aí. Com relação à educação das minhas filhas, por exemplo, que tem a escola, que a escola é o dia inteiro. Então, assim, é uma escola muito completa aqui. Na escola eles aprendem a cozinhar, costurar, aprendem de tudo, e assim, é algo integral e é algo muito bem feito. Eles desempenham um papel, assim, com foco muito grande em cima de cada aluno. Quando a gente fala de salário também, tem outra coisa que eu acho muito importante. Aqui você paga de acordo com o que você ganha. Os impostos, é tipo um plano de saúde, né? O plano de saúde aqui não existe uma saúde pública. Você tem que pagar uma taxa para é meio que um plano de saúde e você vai no médico. Mas o atendimento é muito bom, mas tudo que você faz é de acordo com o que você ganha. Então, se você tem um salário, uma renda baixa, você não vai pagar ou vai pagar muito pouco, né? Se você tem uma renda maior, você vai pagar mais, claro. Então, assim, tudo isso ele te compensa.
tem gente que acha injusto, né? Porque tem gente que trabalha e ganha muito, ganha 400 mil ienes por mês. Eu ganho bem menos, mas aí ele paga muito mais imposto. Então, assim, acaba que o poder aquisitivo, é lógico que varia um pouco, mas não é tanto. E tem toda essa questão, assim, do empenho mesmo. Se você chega aqui, você vai na prefeitura e fala, olha, eu estou morando em tal lugar, eu quero escola, é a escola mais perto, tem toda a segurança e tem todo o apoio do governo, da prefeitura, é algo assim que é mais tranquilo. Certo, obrigado. João, vou passar aí para as últimas considerações, depois eu passo para o André e volto para a Nádia ali também. Contigo, João. Eu queria estar mostrando uma última coisa aí. Eu te mandei no WhatsApp agora, tinha como você compartilhar a foto que eu te mandei na tela aí para a galera ver? Porque assim, o povo fica muito assim... é negócio de futuro, não sei o quê, carro elétrico, né, e tal, voltando um pouco aquele assunto, né, mas a gente já tem o que eu falaria ali pra galera, se você for arriscar, né, falar uma coisa de futuro mesmo, mas que também já não é uma coisa tão distante, né, é o que a galera tá fazendo, por exemplo, na Alemanha e em Dubai, que é como se fosse um Uber de drone, entendeu? Então, é como se fosse um Uber, entendeu? Praticamente, você vai lá, chama ele e vê um dronezinho, você entra nele e faz o transporte, entendeu? Já é uma coisa que já tem também e que é uma coisa possível, né, de tomar o mercado aí mais para frente, né? Tem como dar um zoom aí nesse negócio? Vou tentar aqui, que a imagem ela chegou um pouquinho pequena, mas vamos ver aqui se eu consigo. Aí eu posso... Tem uns modelos aí, ó, se a galera quiser pesquisar, esse é um modelo... Eu não sei pronunciar direito, mas chama EANG 187. Se você quiser pesquisar, você bota EHANG, né? 187. Ele é em Dubai, né? Ele tem aproximadamente 25 minutos de voo com a velocidade de cruzeiro e a 100 km por hora, né? Aí nós temos também o Astro Euro, que também é um tipo de drone que a galera já utiliza, né? Para esse tipo de mobilidade. Temos aí também Zephyr Cora, que também ele já é desenvolvido pelo Google, né? Mas também que está disputando esse tipo de mercado aí. Enfim, a galera começar a jogar essa coisa no Google e ela consegue achar diversos modelos que já estão sendo testados, né? E muitos deles já têm uma funcionalidade bacana, né, cara? Eu acho que se o cara for mesmo falar em coisa de futuro, pensa nesse esquema aí. Porque daí já não é mais uma mudança, né, no quesito carro, né, você muda todo o meio, né, toda a infraestrutura do próprio local, né, vamos supor, no momento que o meio de transporte, ele sai do terrestre para o aéreo, você perde toda aquela estrutura ali de construção de rua e tudo mais, entendeu? Enfim, afeta não somente o mercado automobilístico, mas tudo que envolve ele, né, a galera tem que ter essa mentalidade, né, que não, vamos supor, se uma empresa, por exemplo, na Caoa, a Caoa ela emprega mais ou menos quase 3 mil pessoas, ou mais, dependendo se contar todo mundo. Então, assim, se uma empresa dessa fecha, ela vai fechar com essa galera, vai mandar todo mundo embora, vai mandar as empresas terceirizadas, todo mundo que prestava serviço para ela, e vai, então, tipo assim, é uma coisa muito generalizada, entendeu? Não afeta somente um mercado, entendeu? Acho que é isso aí, né? Para finalizar. Obrigado, João. André, depois vai para a Nádia para ela se despedir. Eu vou fazer as considerações finais. Primeiro, eu tenho um aviso que a nossa coordenadora pediu, né, e também cabe a nós. Amanhã, terceiro ano, né, segundo, quem quiser participar, tem o aulão de linguagens, né, Leandro? Exatamente. Tá aí na tela, ó. 9 horas, né, André? 9 horas para vocês entrarem lá, participar, colocar, como vocês colocaram na nossa live aqui, coloca o nome de vocês, SESI, Canaã, tal, aluno, tal. Isso é bacana lá para mostrar a participação de vocês, tá bom? Então, agradecer a Nádia e o João, que maravilha participar com vocês aqui, como vocês somaram. E
assim, se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro conversando com vocês, assim, eu tenho, nossa, trocentas perguntas aqui, eu tenho pelo menos 10 perguntas para cada um feito aqui, mas, né, nós temos, o tempo é curto, é uma área que eu amo de paixão, uma área que eu tenho como hobby atualmente, e eu gosto de pesquisar muito nessa área, enfim, né, então eu tenho, sobre considerações finais, agradecer mesmo, Leandro, pela oportunidade, vocês, os alunos, pela paciência de nos assistir, mas eu vou rapidamente. Eu peguei o lema das duas marcas e gostaria de saber se vocês levam isso para a vida de vocês. Então, eu tenho, fazendo a consideração final, eu quero que vocês respondam cada um da sua própria marca, né, que trabalhou, o João trabalhou, você trabalha. A Toyota tem os valores bem destino nela que está escrito em alguns carros de luxo dela, que é liderança, inovação, qualidade e segurança. Nádia, eu quero saber se você leva isso para a sua vida. Eu acho que sim, que você respondeu a questão da segurança, mas eu gostaria que você comentasse mais um pouquinho. João, para finalizar a minha fala, a Caoa, Chery e Hyundai tem como lema de vida, deixa eu achar aqui, agora eu me perdi aqui nas minhas anotações. A indústria do bem. E eu gostaria de saber se você leva isso para a sua vida. Então, ela é reconhecida como a indústria do bem. O lema principal dela é a indústria do bem, de acordo com Carlos Alberto Oliveira, fundador da marca Caoa. Começou isso lá quando ele representou a Ford, quebrou e se reergueu das cinzas e permanece até hoje como a empresa do bem. Então, muito obrigado, né? Encerro aqui as minhas falas. Muito obrigado pela participação e gostaria da resposta. Pode começar aí. Bom, é mais ou menos isso. Eu realmente, principalmente aqui, morando aqui, é uma coisa que eu valorizo muito, assim. Já, dessa última vez, já está em quase 2 anos que eu estou aqui, e essa questão de qualidade, de segurança, e quando a gente vê que, apesar do machismo que ainda tem, mas você tem uma qualidade de vida, você tem um respeito, né? As pessoas se respeitam, você tem uma segurança. Isso, para mim, tem sido muito importante. É uma vida, assim, sem comparação. Para mim, vale muito mesmo. Para mim também valeu demais. Levo sim, né, esse conceito aí de indústria do bem. Tanto é que, assim, esse período para mim, né, de 1 ano e 6 meses lá, foi um período mesmo de experiência de vida mesmo, de aprendizado, entendeu? Porque eu acho que não tenho muita afinidade para trabalhar em emprego CLT, assim, sabe? Então, eu trago um pouco dessa visão para tentar empreender nos meus negócios também, né? De ser uma empresa ali do bem, sabe? Para mim é super válido, né? Tipo, apoio super. Acho que no mais é isso aí, então. Ok, João, obrigado. Então, Nádia, boa noite, né? Aqui ainda, vamos chegar ainda no meio-dia, mas aí boa noite. Muito obrigado por nos atender, né? Pelo carinho de sempre. A gente sabe dessa dificuldade aqui de fuso horário, então, na verdade, aí já são o quê? 11h33 da noite, né? Isso, 11h33 da noite. Muito obrigado, assim, sem palavras. João também, muito obrigado pela presença. Professor André, né, me ajudando aqui nessa mediação, né, porque eu queria falar de carro, né, da indústria automobilística, fui pesquisar, mas não é uma área assim que eu tenho um grande domínio. O professor André tem muito mais domínio do que eu, até já fez curso aí na área. André, vem cá, né, porque tem a ver com a disciplina de projetos de aprendizagem e tem a ver com a disciplina de atualidades, né. É importante a gente levar esse saber, esse conhecimento, essa reflexão, né, sobre a indústria. Estamos dentro de uma empresa, né, que é gerida aí pela indústria, né, Sistema S, o SESI, Senai também, né, o João traz também a sua formação que se deu lá no Senai, né, a Nádia, além de estar trabalhando ali no Japão nessa área, também é psicóloga, né, então a Nádia aí, múltiplas formações, que é o que o mercado hoje exige, né? Aquela questão da única profissão, me formo naquilo e morro nessa profissão, acabou, ficou lá para trás, eu acho que na época dos nossos pais. Então, áreas totalmente distintas, né, Nádia? Mas com perspectivas novas, diferentes. E, meninas,
aí, ó, uma pessoa, um exemplo, por mais as dificuldades ainda dessas questões salariais que a gente tem entre homem e mulher, mas que está aí se colocando nesse mercado no Japão. João, aqui também empresário na área de automação. Assim, muito obrigado a todos vocês, né? Nossa diretora, Antônia Steca, que participou aqui no iniciozinho, né? Deixa aí um abraço também para vocês. Nossos queridos alunos, tem atividade do André, né, André, relacionado aqui a esse momento, em atualidades. É a mesma atividade, eu vou pegar depois as pontuações do André, tá? Meninos que estão aí acompanhando, perguntando, podem ficar tranquilos. Obrigado a participação de todos. Vou encerrando. Alguém quer colocar mais alguma coisa ou só beijos agora? Só agradecer. Fiquei muito feliz de participar e podem contar comigo se quiser tirarem alguma dúvida. Ok, Se quiser me chamar lá para conversar também, fazer alguma dúvida, igual o professor André disse aí, que tem um monte de dúvida para fazer, se você quiser me chamar lá, o Leandro tem meu contato, pode passar para ele que eu te ajudei no que você precisar. Tá certo, gente. Brigadão. Lembrando, galera, amanhã, aulão de linguagens do Enem, né, às 9 da manhã. Então, não percam, vai lá, dá o seu ok, coloca o seu nome, fala lá que é do Canaã, né? Vamos todo mundo aí participar, já se estende aí, ó. Nádia, o pessoal que se conhece aqui no Brasil, que está aí querendo fazer Enem, o SESI, né? João também está com essa proposta todos os sábados, né? Esse aulão preparatório para o Enem. E amanhã é a área de linguagens, né? Então, brigadão. Eu vou colocar aqui a nossa vinheta de encerramento. Grande beijo a todos e nós continuamos aqui na sala, tá bom, meninos? Para me despedir depois de vocês aqui no particular. Abraços a todos. Galera que acompanhou, brigadão. Até o próximo Mesa Redonda, né? O primeiro Mesa Redonda internacional aí, Japão, Brasil. Tchau, tchau.